Alguma pergunta, pessoal? Ó, temos 2, 3. Eu vou começar aqui pelo meio. Isso, você levantou a mão primeiro, depois você, Eduardo, depois lá no fundo, tá ok? Depois é... Opa, quarto, Gelson lá. Não, é muito boa a tua pergunta. Na verdade, existe todo um sistema para fazer uma distribuição de filmes, né? Eu gostaria muito que uma das pessoas da Vitrine Filmes, que é a distribuidora desse filme, pudesse estar aqui para falar, mas acredito que a gente sempre está buscando, de todas as formas, agregar esse filme na maioria das salas, né? Mas existe ainda questões de como que a pessoa pode investir no filme, na sala, sabe assim, tem-se conversas, né, assim, por exemplo, quem é dono de uma rede de cinema, que proposta que você tem para aquilo, né, assim, contrapartidas, enfim, de questões mesmo burocráticas para isso, né, mas a Vitrine Filmes tem feito de tudo para poder botar em circulação no máximo de cinemas possíveis. Então tem muitos cinemas no Nordeste. Tem uma relação não governamental, assim, mas é uma relação com o exibidor, sabe assim, de mercado mesmo, sabe assim. A gente estava no cinema, a gente ainda está na questão da rede Rio Mar, Cinemark, né, assim, o que foi muito bom para a gente estar, mas sai rápido devido a outras circunstâncias, né? Talvez outros filmes, é um mercado também que circula muitos filmes, né, assim. E a gente busca fazer em cinemas alternativos, mas tem toda uma questão também da estrutura de como o filme pode rodar naquele cinema, questão de sons, questão das imagens, né, assim. E eles, inclusive, aceitam sugestões de que cinemas eles podem ir, sabe, assim. Então, teve muita gente que falou, e em Araripina, vai ter quando, que é o interior lá de Pernambuco, né? E em Campina Grande, quando vai ter, e não sei quando vai ter. Então, eles olham essas mensagens e ao mesmo tempo, eles tentam bater a perna para que possam chegar nisso, né? De repente, talvez seja um momento também da gente, como ser humano, pensar assim, pô, e se eu mandar uma mensagem lá, um recado lá, será que eles também não vão atender? Pode ser que sim, sabe? Pode ser que, de repente, chegue assim, por que não tem, sei lá, em Suzano, né, no cinema aqui, sabe? De repente, eles, não, vamos tentar. Sabe assim, eu acho que tudo é uma questão de diálogo, sabe assim, mas eles tentam bater perna para que realmente circule o máximo possível. Eduardo? Tomás, eu queria que você pudesse falar um pouco do procedimento de criação como ator no cinema, da tua relação com os atores e como diretor, como a diretora que pode falar até no papel, por exemplo, que você trabalhou. Como é que se dava essa tua relação com os atores de cena, com o ensaio, a peça, o vídeo? Eu acho que a partir do momento que a gente vai trabalhar junto, eu já vejo como irmãos e irmãs, assim, que a gente está no mesmo barco, né? Então, o meu pensamento majoritário, assim, é eu não ser maior que você. E nem, não sei vocês comigo, mas o meu pensamento é eu não ser maior que você, né? Porque para eu brilhar também, eu preciso que você brilhe, né? Eu preciso que a peça brilhe, eu preciso que tudo brilhe, né? Assim, mas eu sou um cara muito focado, assim, né? Quando me dá um trabalho assim, por exemplo, para Bacurau, eu estava fazendo academia, estava todo animado lá, e o diretor, Juliano, ele olhou para mim assim e fez, cara, dá uma engordada aí. Aí eu fiz, como é? Aí ele fez assim, dá uma engordadinha, eu acho que vai te deixar mais velho. Aí eu, vai crescer mesmo aqui. Aí ele fez, não, sério, tá bom. E eu aceito, sabe assim, porque eu acho que a gente também está entregue a um personagem. Acho que a gente tem que dar vida àquele personagem. E se o diretor está me falando aquilo, também ele pensou naquele personagem. Então eu respeito muito a opinião de um diretor, sabe, de uma diretora, ou, inclusive do roteirista também, porque ele tem um caminho, um viés, um pensamento. Claro, Juliano também foi o roteirista, né? Assim, Kleber e Juliano fizeram o roteiro. Então, quando ele me pediu para engordar, eu disse, tá, então vou engordar. Eu comecei a comer filé parmegiana. Toquei filé parmegiana para dentro, batata frita, aí veio, era cerveja, e enfim, fui enchendo, né? Fui enchendo e deu uma enchida boa, né? E aí a gente... Então, esse é um dos meus focos que eu tenho,
sabe assim, de trabalhar, assim. Então eu me dou mesmo, sabe? Eu sou um cara que não vou ter problemas com isso, de você dizer assim, vamos emagrecer agora, vamos emagrecer, vamos fazer uma cicatriz aqui, vamos fazer uma cicatriz aqui. Então eu respeito muito as pessoas que constroem isso comigo num filme, ou seja, numa peça de teatro também, né? Então a minha relação comigo também, de ter o cuidado com a minha saúde também é grande, né? Assim, se eu sei que eu vou fazer um projeto, principalmente hoje em dia que a idade vai avançando, se eu vou fazer um projeto amanhã, eu não vou fazer uma farra hoje, né? Assim, ou de repente eu passo até um tempo sem fazer farras, né? Para poder que minha saúde mental e física possa estar atenada naquele momento da peça ou naquele momento do filme, né? Mas também, dependendo do personagem, eu acho que cabe você também fazer uma farra, enfim, porque no caso de Pacote, de Bacurau, para mim, às noites eu saía em Parelhas e tomava uma cerveja e ficava observando na praça, porque para mim também aquilo era uma questão de... Como é que eu posso dizer? Um exercício. Um exercício, mas tem um nomezinho específico, eu esqueci agora. Um laboratório, obrigado. Vocês estão ligados, hein? Era só para saber se vocês estão ligados. E eu fazia esse laboratório ao mesmo tempo. Então, o meu respeito comigo e com os outros é imenso, assim, sabe? Eu tenho esse foco, essa meta de querer fazer um trabalho super bem feito, porque, afinal de contas, é meu trabalho que está ali também, né? Você vai me ver na tela, aí você vai ver, acho que ali ele... Então, sabe? Eu não gosto. Eu quero que você veja o filme sair impactado, não só comigo, mas também com o enredo como total. Então, para o enredo sair como total, eu tenho que estar bem com você tem que estar bem com ele, e a gente tem que estar bem com todo mundo. Então, acho que o respeito para mim, é fundamental. E foco, né? Respeito e foco. Maravilha. Deixa eu te avisar, ó, esqueci de negociar contigo. Tem água aqui para a gente Tá ótimo. molhar a goela. Alguém ali no fundo, por gentileza, depois você, tá, Jô? Eu queria perguntar sobre eu vi o filme como espectador nordestino. Então eu queria que você falasse do seu lugar enquanto nordestino e ter participado do projeto. O filme tem uma linguagem mundial, mas ele traz elementos muito específicos do Nordeste. Ele traz a questão do cangaço, do repente, traz a linha de tamaracá, naquela figura da maquiagem, e você assiste, você vê que é um revide do nordestino. Eu assisti numa sala de cinema burguesa, que é o Belas Artes, e a sensação que dá é que eu saí meio assim, vingado, assim, né, enquanto nordestino. Eu queria perguntar como você se sente enquanto nordestino nesse lugar, de participar desse projeto e estar dando fazer parte desse registro, né, dessa resposta. Uhum. Muito obrigado pela pergunta. Para mim é muito sensacional, né? Eu acho que eu já chorei muito, já chorei bastante de alegria, né? Assim, porque a gente traz um certo olhar para esse Nordeste, né? Assim, de uma maneira, né? Assim, eu acho que o Nordeste, claro, assim, não é todo, que quando a gente fala assim no filme, principalmente, que o Sul ou o Sudeste tem uma certa opressão com o Nordeste, não são todos que são assim, mas tem uma classe aí que sim, que oprime com preconceito o Nordeste, né? Assim, não se tem um entendimento desse Nordeste, dessa cultura nordestina, de quem somos de fato, né? E o museu do filme, ele bate essa questão, assim, venha ver o museu. Então, o museu conta histórias, não só nordestinas, né? Conta história mundialmente. Qualquer museu que você vai, está contando a história de alguém. Então, naquele momento, esse convite de chegar ao museu é a história dessas pessoas que estão ali numa comunidade pacata, mas que vivem bem coletivamente, que são nordestinas e também pessoas de fora daquela comunidade, né? Que podem viver em sociedade coletiva, né? Mas representar o Nordeste nesse sentido, de mostrar que nós temos cultura, nós temos o repente, nós viemos de um cangaço, né? Nós temos uma construção, pensamentos, nós tivemos Chico Sainz, né? Nós tivemos Ariano Suassuna, né? Nós temos artistas incríveis, né? Assim, eu acho que talvez o reconhecimento não seja tão grande nessa arte, nessa questão de cultura,
para esse Nordeste, né, que fomenta muita arte incrível. Eu não estou dizendo que é só o Nordeste, né, porque o Sudeste também fomenta, de uma certa maneira, o rap, né, de São Paulo, eu acho muito interessante também, sabe? Tem muitos artistas grandes aqui, tem Emicida, tem Criolo, sabe? Tem outras pessoas também que fazem outros tipos de fomentos aqui no Sudeste, que talvez eu não tenha nem capacidade de falar, mas que eu posso estudar para entender. O Sul também tem as suas questões, né? Enfim, todas as regiões. Mas a minha pergunta fica por que falta um reconhecimento nesse povo nordestino? Por que é um povo que é só conhecido como quem passa fome, sabe assim, como quem passa sede, né? Por que é esse reconhecimento? Por que existiu uma migração dessas pessoas do Nordeste para construir Brasília, né? Para construir, de certa maneira, São Paulo, Rio de Janeiro, sabe assim? Não estou dizendo que só nós construímos essa cidade, construímos em conjunto com também pessoas do Sudeste que batalham para construir. Mas onde está esse reconhecimento, sabe assim? Por que falta um investimento no setor nordestino, sabe assim, governamental? Por que existem coisas escassas do Nordeste? Né? São só questionamentos mesmo que eu faço. Talvez eu tenha algumas respostas para mim, mas eu não posso dar as respostas assim de antemão. Acho que a gente tem que se questionar e questionar essas pessoas que não fomentam isso, sabe? Então, para mim, fazer um filme como esse, de que a gente mostra uma resistência de um povo que é oprimido, sabe, que tem preconceito mesmo com o nordestino. Eu já sofri preconceito aqui por sotaque, né? Assim, eu acho que cada um tem que ter o seu sotaque mesmo, porque é uma melodia da gente daqui, né? Assim, você tem um sotaque, eu tenho outro, ela tem outro, enfim, a gente tem o nosso sotaque. Isso é uma musicalidade da gente brasileiro, sabe assim? Então eu já perdi trabalho por isso, né? Pode ter tempo, porque eu sou ruim para aquele papel, pode ter sido, mas eu sinto no olhar que foi por causa de um sotaque, sabe assim? A ignorância também de dizer que nordestino é tudo a mesma coisa. Eu já cheguei para comprar uma sombrinha numa loja e falei, opa, quanto é que está a sombrinha? Para baiano é mais barato. Eu falei, e para pernambucano? Você é pernambucano? Mas não é a mesma coisa, não? Aí eu disse, não, Bahia é Bahia, Pernambuco é outra região. Aí ele, eu pensava que esse povo do norte era tudo a mesma coisa. Então, falta talvez um conhecimento, sabe assim? Tudo bem, eu não culpo aquela pessoa, que talvez aquela pessoa vai entender depois. Mas por que falta esse conhecimento, sabe? O que é um sotaque neutro, o que não é? Enfim, mas eu estou muito feliz de representar realmente o Nordeste num filme como esse e de mostrar que a gente pode viver bem coletivamente. E, aproveitando o ensejo, paradoxalmente, acontecem algumas coisas assim que são... talvez a sociologia no futuro explique. Aqui, dentro do festival, você com certeza não sabe disso, a maioria do público talvez também não saiba, mas dentro do festival nós temos alguns panoramas. Então tem a mostra competitiva, que são filmes aqui da região do Alto Tietê. São 11 cidades, a partir do ano que vem 12, né, que compõem aquilo que geograficamente, politicamente é conhecido como a região do Alto Tietê, né, que são os municípios de leste e sudeste de São Paulo. Mas também nós temos a competição estudantil, né? E junto com isso nós temos um panorama, nós temos dois, né? O panorama de fora, panorama latino-americano e mundo, que esse ano recebeu apenas um filme e mesmo assim não passou pela seleção, mas nós recebemos 100 e tralalá filmes do Brasil todo que representam o panorama Brasil. E esse ano, né, foram 21 filmes, olha, Festival de Cannes, Suzano, 21 filmes foram selecionados exclusivamente para essa mostra. Aí tem uma coisa muito interessante que meio que bate com a sua fala, que quando nós fazemos a seleção, o pessoal que a gente chama, os parceiros, as parceiras que a gente chama para fazer essa pré-seleção dos filmes, essa curadoria dos filmes que vão entrar no Panorama Brasil, a gente elimina algumas coisas para a pessoa não ser influenciada, né? Então, a gente deixa lá só o básico. E aí a pessoa assiste o filme, se ela quiser, através do casting do filme, saber quem é diretor, tudo mais, tudo bem. A origem do filme, de onde vem, mas a gente normalmente deixa isso em oculto. E aí é só o filme para a pessoa avaliar e atribuir lá, segundo os nossos critérios técnicos, dar uma nota para saber se, através dessa nota, esse filme vai ser selecionado ou não. Bem,
finalizada essa exposição, 21 filmes foram selecionados para o Panorama Brasil do Curta Suzano esse ano. E aí, olha que coisa maluca. 8 filmes, quando a gente abriu os filmes selecionados, 8 eram de Pernambuco, né? Só para sintetizar isso, tinha 2 filmes de São Paulo na mostra, salvo engano meu, 1 ou 2 do Rio de Janeiro, né? Ceará também estava, acho que com 3 filmes, Rio Grande do Norte acho que com 3, enfim, houve uma predominância do cinema nordestino no Curta Suzano desse ano, e que foram aferidas através de critérios totalmente técnicos, né? Sem nenhum tipo de cota nem nada. Inclusive, no primeiro Curta Suzano, a gente tinha as cotas, né? Mas depois a gente viu que era inviável, porque era desnecessário, porque o cinema praticado no Nordeste, em especial em Pernambuco, é um cinema que está muito forte, assim, em todos os quesitos que a gente pode pensar, né? Tanto em termos de roteiro quanto questões técnicas, né? Que bom, então, eu fico muito feliz. Eu acho que o cinema pernambucano ele vem numa crescente muito grande, e eu espero que isso sirva, na verdade, de uma inspiração para todo mundo que faz cinema, né? A minha ideia não é que o Nordeste seja o grande do cinema, assim. A minha ideia é que o Brasil seja o grande cinema, sabe, assim, que a gente possa respirar esse cinema juntos, né? E que bom que o Nordeste, por mais escassez que ainda tenha, consegue se sair sobre isso, sabe, assim. Isso é o que me deixa muito feliz, essa luta que a gente faz, assim, eu fico muito contente. Uma coisa, talvez, que lá no futuro a história ou a sociologia consigam explicar. A pergunta, eu acho que é você mesmo. Tomás, eu gostaria de falar sobre cinema. Nós somos professores de escolas estaduais, temos um encontro com diretoria de ensino dos meninos aí, o Escobar, o Magno, e é discutida uma questão: por que ainda temos medo de ser filmado? Por que temos medo da câmera? 120 poucos anos, né, de trem chegando na estação, e nós ainda tememos ser filmados. E nós, professores, ainda, dentro de sala de aula, guardam o celular. Não me filma, por favor. Claro, se é para filmar daquela maneira, deve pensar. Mas filmar, um aluno tirar uma foto com a gente tem demais ser registrado. Eu queria que você falasse um pouco disso. E também você, como que é ser visto? No teatro são 100, 200 pessoas ali, muito sério, né, muito sensível. Mas é mais sensível ainda ir para casa e saber que estão te vendo? Pegadinha essa pergunta. Ele fez uma pegadinha. Eu só queria voltar à primeira pergunta e entender assim o ponto da questão mesmo. A tua pergunta é qual que é o medo da gente ser filmado? Medo nosso, nós cidadãos comuns, tá? Mas em que sentido, assim, por exemplo? Medo da câmera, medo da cena, medo da nossa voz, medo dos nossos gestos. Não tem submete ao cinema, por favor, ou aos atores. Certo. Mas nós, meros cidadãos, mesmo no dia a dia. Pelo que eu entendi, assim, eu acho que a gente tem um certo receio de se expor em certos momentos, né? E eu acho que quando você é um ícone para alguém, né, assim, tudo que você faz vai reverberar numa pessoa, né, assim. O que minhas atitudes eu faço como atitudes, talvez um adolescente ou uma criança ou quem seja que seja um fã daquela pessoa vai tomar aquilo como uma referência para o certo, sabe, assim. Eu acho que a gente tem certo receio de se expor em alguns momentos, mas eu acho que a gente pode dialogar, sabe? Eu acho que a gente não tem que ter medo de dialogar, sabe? Eu acho que a gente tem que falar sinceramente o que a gente pensa. E se for para filmar isso, assim, como eu acho que essa exposição é válida, sabe? Assim, eu acho que essa exposição eu não tenho medo. Eu não tenho medo, assim, de me expor para dialogar aqui para vocês o que eu penso
e o que eu sou e o que eu falo, sabe? Assim, eu acho que isso é muito importante porque vai abrir questões para outras pessoas que são mais travadas, sabe? Que acham que as pessoas não falam mesmo as coisas, né? Eu faço terapia há 3 anos e eu acho que a terapia tem me aberto várias estruturas de pensamentos bem positivas, assim, em relação a isso, em relação a quem eu sou na sociedade e de que forma eu posso me expor a essa sociedade, sabe? Assim, então, seja filmando ou não, acho que a gente pode se expor de uma certa maneira, né? Assim, eu acho que é válido a gente dialogar, né? E a outra pergunta é quando eu saio de uma peça ou eu confesso que eu ignoro a plateia de uma maneira assim que quando eu estou num palco eu estou vivendo muito aquela história, né? Assim, eu vou para viver aquela história, viver aquele personagem e se tem um momento em que eu tenho que dialogar com a plateia aqui eu sou uma outra pessoa dialogando com essa plateia, assim. E é engraçado que às vezes quando eu saía de uma peça assim, tinha pessoas que chegavam para mim, cara, eu achei incrível a peça, e eu já sou outra pessoa ali. É o Tomás que está ali, eu falo, obrigado. Cara, como é que foi aquela força que tu fez aquilo e tal? Eu fico meio constrangido, na verdade, assim, mas um constrangido gostoso, sabe? De poder estar vendo que rebateu de alguma maneira, sabe? Assim, isso para mim é onde eu gosto de estar como ator, sabe? Assim, eu acho que o que eu penso de ser ator não é famoso para chegar na rua e as pessoas querem tirar uma foto comigo. Não é isso, não. O que eu quero para ser ator é que as pessoas reconheçam o meu trabalho e que aquilo seja um motivador de movimentar um pensamento, sabe? Isso como já surgiu em Bacurau. Eu já cheguei num bar comendo um PF e alguém já chegou para conversar comigo e eu, senta aqui, vamos conversar. E, eu gostei muito do filme, eu acho que lindo. E a pessoa começar a chorar, sabe assim? Então, a gente é transformador de uma certa maneira. E isso, para mim, é o que é mais importante quanto ator. Que a gente pode transformar alguma coisa naquela pessoa. Fazer aquela pessoa pensar e fomentar a cultura e a arte, enfim. E, para mim, isso é maravilhoso. Eu não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas é por aí. Assim. Gente, mais alguma pergunta? Fala, mestre. Já dei spoiler direto aqui. Muito boa essa pergunta. Tem muita diferença teatro para cinema, assim. Eu sou um cara muito expressivo. Então, no teatro, eu estou fazendo um monte eu tenho caras e bocas grandes. Meu olho é de Brad Pitt, né? Aquele olhinho pequeno. Né? Então, eu tenho um olho muito grande, muito expressivo. E quando eu fui fazer uma participação numa figuração no filme, uma figuração no filme de Hilton Lacerda, que foi em 2011, chamado Tatuagem, tinha uma cena que eu tinha que fingir que estava meio de bode, né? De bode é quando você fuma e você está meio chapado, né? Então eu não sabia como é que era essa sensação. Então, para mim, quando ele mandou a ação, eu estava meio... Sabe assim? E tipo, aí beleza, passou a cena, aí cortou, aí veio o assistente de direção falar comigo, cara, tá bem legal, mas vamos só diminuir um pouquinho. Aí eu, diminuir o quê? Não, eu acho que pode sentir o bode, mas eu acho mais leve. Tá bom, vamos lá. Ação. Aí eu tava assim, fiz mais assim, ó. Aí beleza, ele corta. Vamos diminuir só mais um pouquinho. No final das contas, eu tava só assim, ó. Aí ele, perfeito, é isso aí. Assim. Então, eu acho que é muito bom quando a gente sai do teatro pro cinema, assim. Mas quando você começa a entender a câmera, porque quando a gente também conversa no cotidiano, eu acho que a gente tem, às vezes tem isso, né, que a gente faz e tal, mas
isso que a gente faz é natural. E quando a gente pensa em interpretar, a gente às vezes se pega atuando, né? Então não sai natural. E a câmera capta isso, assim. Então quando sei lá, que vai filmar alguma coisa, eu sempre pergunto onde está a câmera. Se está me pegando aqui ou se está me pegando aqui, porque eu sei de que forma eu posso me expressar, né? Assim. Então quando ela está pegando aqui, ela está com a imagem bem aqui em mim. Então quanto menos eu movimentar isso aqui, mais realista eu vou estar sendo com o espectador, né? E no teatro, quanto mais eu fizer, melhor, porque aquela pessoa vai ver. Então, se eu fizer uma coisa só assim aqui, aquela pessoa vai ver pouco lá. Quando eu faço assim, né? Então eu comecei a perceber essas questões para mim, assim, que foi muito importante, né? Assim, eu acho que cada trabalho também tem um processo de construção. Acho que para cinema é diferente, porque para cinema a gente ensaia ali 2, 3, 4, 5 dias, às vezes mais, 2 semanas, tal, mas quando é na hora da ação tem tudo um tempo, né? Foi ação, aí tem uma câmera que é uma posição aqui e tal, faz 2, 3 takes, mas já mudou a câmera para cá, então você já perdeu aquele take. Aí daqui é outro take, filmando daqui, já perdeu aquele take, já acabou, tem que filmar outro dia porque tem que acabar a diária. Então eu acho que não é como teatro, que a gente faz uma peça hoje, mas todo aquele erro que você achou que teve, você pode reconstruir no amanhã. E aí você faz tudo de novo amanhã, que não é a mesma coisa de ontem. E assim vai no teatro. Então acho que tem essa diferença. Então, no cinema, você tem que estar muito preparado para, quando você tem aquele dia de diária, você aproveitar ao máximo. Porque se você não aproveita, ficou aquilo, sabe assim? Ou vai ser cortado na edição, ou vai ficar daquele jeito que você não gostou, sabe assim? Então, acho que tem essa diferença. Pessoal, mais 2 perguntas. Eu já vi as 2 pessoas eleitas, tá bom? Porque aí, em seguida, a gente vai começar a se preparar para a nossa noite de premiação, tá ok? Eu estou vendo aqui um braço. Aquela hora eu não reconheci a pessoa, só depois pela voz que eu vi que era o Vandeir, né? Valeu, desculpa, porque realmente a luz aqui queima na nossa frente. Por gentileza. Voltando a Cannes, eu queria saber se o festival, a premiação que vocês ganharam, foi um divisor de águas na sua vida. Foi o quê? Divisor na sua vida. Por ter essa visibilidade, não só nacional, como mundial, né? Bem mais aqui no Brasil, é claro. Sim, com certeza. Um prêmio... Acho que prêmios em festivais é sempre de uma maneira importante, né? Mesmo quando você não ganha, tudo bem, mas você já fez parte daquele festival. Isso também já é um prêmio. Mas você levar uma premiação... Porque quando você não leva um prêmio, você leva no currículo que você participou do festival. Isso é de suma importância. Mas a partir do momento que você também ganha um prêmio, né, você gera uma curiosidade nas pessoas de saber por que aquele filme ganhou um prêmio. Né, assim, sei lá, o ator Tomás Aquino ganhou o Oscar. Seria um sonho. Tomás Aquino ganhou um Oscar. Pô, aquele ator ganhou um Oscar, que filme que ele fez? Ele fez Bacurau. Pô, Bacurau, vou ver por que ele ganhou o Oscar. Então gera uma curiosidade, sabe assim? Então, esse prêmio, o prêmio do júri, realmente foi muito importante para Bacurau poder circular em certas cidades, porque você tem uma defesa também, como um projeto. Dizer assim, cara, Bacurau acabou de ganhar um prêmio num festival muito importante, né, que é Cannes, que é um dos festivais, como o Escobar estava falando aqui, dos mais importantes do mundo. Né, assim, então realmente foi um divisor de águas assim, pra gente, assim, deu uma valorizada no filme, sabe? Isso foi muito bom. Agora lá no fundo. Obrigado. Eu acho, na minha opinião, o cinema pernambucano atualmente é um dos melhores, na minha opinião, ainda bem que você citou a tatuagem e para mim um dos melhores filmes. Eu queria saber se você acha que, por exemplo, para muita gente deve ser também, se isso tem a ver com serem enredos focados numa história de baixo, no social, entende? Obrigado. Obrigado a você pela pergunta e pelo maravilhoso. Eu acho que Recife, né, dizendo assim de Recife, tem muita... Pernambuco, na verdade, a gente tem uma história de querer fazer valer, sabe assim? Eu acho que a gente tem um orgulho muito grande dentro de si, sabe assim? Um orgulho
de mostrar que nós não somos que passa fome e sede só, sabe assim. A gente é artista, sabe assim, a gente faz as coisas, velho, sabe assim, a gente tem o nosso potencial enquanto ser humano também, sabe, na sociedade. E eu acho que isso vibra muito dentro da gente de querer mostrar que nós também somos capazes, sabe assim. E eu vejo muitas cabeças unidas no Nordeste, sabe assim. Eu acho que o que define bem o Nordeste, falando de uma forma maneira, eu não conheço o Nordeste inteiro, mas já viajei bastante pelo Nordeste, né? Eu sou muito nordestino, né? Meu pai é cearense, minha mãe é paraibana e me fizeram em Pernambuco. Então eu tenho uma raiz muito forte, assim. Viajei bastante para o interior, mas não conheço aquela imensidão daquele Nordeste. Mas o que eu posso perceber é que a gente tem uma questão de união muito, muito forte. Sabe assim, se eu vou numa casa de uma pessoa desconhecida, ela vai me convidar para dentro e me dar comida. Sabe assim, e você só sai de lá se estiver quase vomitando, sabe, de tanta comida que você comeu. Sabe assim, e eu acho isso muito genuíno de um ser humano. Sabe assim, acho que a gente tem essa ideologia de ajudar o próximo. E eu vejo então essas questões em relação à arte, sabe? A gente tem cabeças pensantes que, cara, vamos fundar um coletivo, vamos. Qual que é? É esse, vamos lá, vamos escrever. Escreve, puta massa, isso aqui, a gente fala com quem? Vamos falar com fulano. Fulano, e aí? Sabe, a gente tem esse caminho que vai das raízes e das construções e de querer construir e fomentar a cultura, fomentar a arte, mostrar que Pernambuco é raiz, Pernambuco é história, sabe assim, a gente tem o maracatu, a gente tem o frevo, a gente tem o coco, a gente sabe, além de dançar, criar composições, a gente cria cinema, a gente sabe também, além de criar cinema, a gente sabe escrever, a gente sabe da poesia, prosa, sabe assim, então a gente tem, eu acho que o que define bem, talvez o pernambucano, é essa questão de ter um orgulho muito grande dentro de si, e que eu vejo que é um orgulho saudável, né? Assim, na maioria. Tem umas pessoas que têm um orgulho realmente muito ruim. Nem todo pernambucano também é bonzinho, não, sabe assim. Mas a gente tem um orgulho que é saudável para a arte, assim, também de querer construir, mostrar e fomentar. Não, a gente também é aqui, ó, a gente está aqui, sabe? Veja, além só de fome e sede, sabe assim. Que maravilha. Cara, eu ia pedir para você fazer as considerações finais. Né, pedir umas palavras, porque afinal de contas a gente está aqui com muitos realizadores, muitas realizadoras, né, um pessoal que também está na militância do cinema. Eu pedi para você, dentro dessas considerações finais, falasse um pouco, né, sei lá, trouxesse algumas palavras aí que possam ser chaves ou que abram determinadas portas das nossas percepções aí para o caminho que a gente se propôs a seguir, que é o da sétima arte. Por favor. Pode. Você está na cota dos eleitos. Fala, Zé. Tomás, eu estava ouvindo a trilha sonora do Bacurau, trabalho com isso também. E eu vi que havia uma sincronização da trilha com o texto, com o sotaque e com toda a proposta do filme. Canções que remetem aos anos 70, Audácia, Matheus Alves e o outro... Tomás também. Tomás Alves também. Tomás Alves. E o que eu pude ver, que o filme é tão complexo, que parece que ele nasceu da trilha. Aí depois ele volta de novo, e ele te enlouquece. Parece que os caras entraram dentro do roteiro e passam a ser personagem novo. Isso é difícil fazer no cinema. Eu queria que tu falasse para mim como é essa sincronização, cara. Como que isso aconteceu em Cerrado. Eu acho que o prêmio em Cannes, ele aconteceu por causa dessa sincronização, que vai desde o sotaque, que você falou dessa coragem de fazer tudo, e da própria leitura da trilha sonora do filme. Para nós, que trabalhamos no cinema também, queria que tu falasse um pouquinho rapidinho sobre isso. Não, claro. Está dentro do contexto das considerações finais. Não, sim. Essa é uma pergunta muito boa, porque um filme ele não é feito só de atores, né? Assim,
o filme ele é um coletivo também, assim, sabe? Desde todas as funções são extremamente importantes, sabe? Até os motoristas que vão te levar no caminho, ele tem que estar bem para te levar no caminho, senão tu vai capotar o carro, sei lá, sabe assim? Então, todo mundo tem uma função super importante no filme. Eu acho que a trilha de um filme, ela também é de extrema importância em todos os filmes, porque ela também conta uma história, ela faz parte do roteiro, né? Assim, e Mateus, eu não posso falar muito por eles, né? Que eu for o setor mais deles assim. Mas depois dialogando em uma mesa de bar, né? Não que a gente estava bebendo, mas a gente dialogando em uma mesa de bar, o que ele falava muito é que ele fazia muito, participava muito de várias reuniões com Kleber e Juliano, sabe assim, e ele sugeria coisas assim, sabe, o Vandré, sabe, foi uma sugestão assim, que é uma música belíssima, sabe assim, o Requiem da Mátraga, se eu não me engano o nome, e é uma música que conta uma história assim, vim aqui só para dizer, ninguém há de me calar, sabe assim, músicas são poesias, músicas são roteiros, sabe assim, tanta vida para viver, tanta vida para acabar, sabe? Essa letra. E é a música que finaliza o filme, sabe assim? Então está dentro da história. Eu acho que a musicalidade, a trilha sonora faz parte do filme. E para fazer esse filme, eles pesquisaram muito. Mateus Alves, junto com o irmão dele, Tomás, fizeram muita pesquisa junto também, sugeriam coisas. E Kleber e Juliano têm essa questão de ser muito aberto, sabe assim? Por isso que eles são fantásticos. Porque eles não são aqueles que são mais centrais. Eles são abertos a diálogos, entendeu? Então eles dialogavam muito sobre isso e queriam que as músicas fizessem parte desse roteiro. Então acho que foi isso que casou bem. É assim. Parabéns pela função de também você trabalhar com trilha sonora, acho que é muito importante. E para deixar minhas considerações finais, eu queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui. Né? Assim, eu fico muito feliz de poder falar, eu falo pouco, né? E eu gosto de conversar, dialogar. Então, obrigado vocês também que tiveram paciência para escutar. Né? E eu acho que estão todo mundo esperando as premiações, enfim. Eu acho que uma mensagem que eu posso dizer é foco mesmo, é ter muita foco e resistência, sabe? Porque eu acho que a gente vai levar muito baque, vai levar muita rasteira, às vezes a gente escreve um roteiro, não é aprovado, às vezes a gente tem um projeto que escreve, não é aprovado, a gente, enquanto ator, faz teste, não é aprovado, a gente leva muito não. Mas tem uma frase de Sylvester Stallone que ele coloca no filme dele que fala: o importante é saber o quanto que você, não é só apanhar, é o quanto que você apanha, mas se levanta. E eu acho que isso é muito importante quanto à cultura aqui. A gente tem que apanhar mesmo, quando tiver que apanhar, mas saber se levantar, se erguer e um dia vai dar certo. Então acho que é foco e resistência. Essa é a mensagem que eu posso deixar aqui. E muito obrigado. Nós também queremos assim, agradecer muito a sua presença aqui. Eu creio que clareou, elucidou várias questões, não só no que tange a questão Bacurau, que são as curiosidades pertinentes, mas também, principalmente, no que se refere a essa vivência de ator, né? Essa experiência, essa carga que você já traz e que é tão importante para a gente que se ombreia diariamente aí com os nossos pares para produzir os nossos filmes aqui no Alto Tietê. Então, eu acho que sua fala é muito perspicaz, no sentido de nos alimentar, de visibilizar algumas coisas, né? E isso é muito legal. E obrigado por ser o ser humano que você é, pelo desprendimento de ter aceitado o nosso convite. Assim, foi feito de uma forma, né, totalmente jogada, né? Eu falei, vou lançar o anzol, se o cara... Pescou. Então, nós temos muito, mas muito mesmo a agradecer por essa noite, por esse encontro, pelo prazer de recebê-lo aqui, tá ok? É isso, muito obrigado mesmo. Gente, obrigado vocês. Nós estamos encerrando esse bate-papo, mas daqui 10 minutos a gente retoma para começar realmente a nossa cerimônia de entrega das estatuetas lindas, maravilhosas que estão ali, confeccionadas pelo Erasmo. E depois a gente vai tomar um vinho também, porque a vida também é celebração, tá ok? Muito obrigado, até já!